Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez a gravar mais um vídeo dando dicas, mostrando os meus cultivos das minhas rosas do deserto. Então, o vídeo de hoje, pessoal, é mostrar para vocês os 5 principais erros que eu cometi e estarei repassando para vocês não errar, para que não venha perder nenhuma rosa do deserto. Também agradecer ao nosso amigo José Mauro, mais conhecido por Balde Doda, que é companheiro nosso de trabalho, né? Estou até com uma farda aqui. Ele falou: Luan, no próximo vídeo que você for gravar, você se apresente. Você sempre faz seus vídeos sem mostrar a sua face. Eu digo que também é porque eu sou um pouco tímido, mas estou aqui para dizer a ele que cumpri com o que ele me disse, né? Então, pessoal, peço a você, antes de assistir o restante do vídeo, clica no botãozinho vermelho de se inscrever e assim você vai estar ajudando o nosso canal a continuar crescendo. Então, desde já eu agradeço, né, a sua visualização, o seu comentário e o seu joinha. Então, vamos lá para mais uma dica aqui no nosso canal. Então, pessoal, para passar essas dicas para vocês, vou começar com essas minhas rosas do deserto para tomar, por exemplo, 5 dicas importantes para que você não venha perder a sua rosa do deserto. A primeira dela, pessoal, é você sempre, todos os dias, vistoriar a sua rosa do deserto. Faça isso todos os dias, ou seja, você acordou, né, vai lá na sua rosa do deserto, pressiona o tronquinho, vê se ela está necessitando ser regada, olha como é que está a sua folhagem, se está tudo ok, então tá tranquilo. Porque, pessoal, que leva à perda de rosa do deserto é você comprar uma rosa do deserto, deixar ela ali no canto e você só cuidar em regar, né? Então você tem que acompanhar todo o processo dela, né? Não só a sua rosa do deserto, como qualquer tipo de planta, né? É necessário você sempre estar vistoriando a sua rosa do deserto para que, se acontecer de algum dano venha causar na sua rosa do deserto, você sabendo com antecedência, você já entrar com as precauções. Então, todos os dias, pessoal, quando eu me acordo, eu venho aqui olhar as minhas rosas do deserto, pressionar os tronquinhos, verificar como é que está a folhagem, né? E não só essas, mas todas as que eu tenho aqui, para que isso não venha fazer com que eu venha perder a minha rosa do deserto. Pessoal, a segunda dica muito importante, que muitos me perguntam, é sobre a questão do sol e da chuva, onde eu devo colocar a rosa do deserto. Aqui na minha cidade eu trabalho vendendo algumas mudinhas de rosa do deserto, né, para me manter aqui, né. Então, sempre quando eu vendo uma muda de rosa do deserto, eu dou as dicas necessárias para o cliente, para colocar ela em pleno sol, para olhar, né, a questão da rega e também para não deixar ela levar muita chuva. São dicas essenciais que não fazem com que a pessoa não venha perder sua rosa do deserto, porque se deixar ela num local que ela vai receber somente a sombra, ela vai atrofiar o crescimento dela e a rosa do deserto não vai florir assim constantemente e vai atrasar no processo de crescimento da rosa do deserto. Então, a segunda dica é sobre a questão do sol e também a questão da chuva. A rosa do deserto ela não pode receber muita água em si, porque as raízes dela são um pouco sensíveis. Se vê que ela está recebendo muita água, vai acontecer de dar algum apodrecimento nas raízes finas e isso vai acarretar a perda da sua rosa do deserto. Sempre quando é no inverno, eu costumo deixar as minhas rosas do deserto amparadas embaixo de uma lona transparente que receba somente a luz solar. Quando termina o inverno, aí eu vou e tiro a lona e deixo elas recebendo o sol direto. Pessoal, a terceira dica muito importante é acerca da rega. Como saber que a minha rosa do deserto está precisando ser regada? Então, não existe assim, pessoal, uma regra específica para você regar a sua rosa do deserto. Isso quem vai determinar é você. Como? Você vai chegar na sua rosa do deserto, né? Pronto, eu chego na minha rosa do deserto, olho para o substrato. Se eu ver que o substrato está úmido,
eu não rego. Agora, se eu notar que o substrato está totalmente seco, que eu pegar nele, que eu colocar meu dedo e não vier com substrato no dedo, então eu vou saber que ela vai necessitar de água. Então eu vou regar, né? Quando eu ver que está escorrendo água por baixo, eu devo parar, e isso eu vou fazer nas demais que estão com esse mesmo processo, com o substrato seco. Então a rega, quem vai determinar é você. O conselho que eu dou é não regar demais sua rosa do deserto, principalmente você que está em regiões frias, né, que o clima é abaixo de 20 graus. Aí é que você vai ter que evitar muito na rega, porque se você regar bastante a sua rosa do deserto, pode gerar um dano, e esse dano pode gerar a perda da sua rosa do deserto. Pessoal, a quarta dica muito preciosa, que essa eu considero como uma das mais excelentes, é sobre o substrato a ser utilizado na rosa do deserto. O principal conselho que eu dou, pessoal, é que vocês utilizem um substrato o mais drenante possível. Como assim? Um substrato que ele não venha reter umidade, que ele não venha reter a água, para que você coloque a água e a água não vai ficar aqui em cima do substrato e demore a escoar. Não, você vai ter que utilizar um substrato, e assim que você colocar a água, você note que ele escoe por baixo e que não demore para secar. Porque, pessoal, se você utilizar um substrato, colocar na rosa do deserto um substrato que ele demorar para secar, vai ser o que? Vai ser muito propício para pragas, para fungos, para cochonilhas de raiz, que vai afetar as raízes da rosa do deserto, com isso gerar apodrecimento nas raízes, e com isso você vai perder a sua rosa do deserto. Então, qual o substrato ideal para utilizar? Então, pessoal, tem substratos prontos, específicos para a rosa do deserto, que vendem em mercados e em lojas pets agropecuárias, exclusivo para a rosa do deserto. Ou então você pode fazer mesmo o seu substrato. Eu mesmo estou montando o meu substrato, porque antes, não sei se vocês assistiram um dos meus vídeos anteriores, que eu falei que eu estava um pouco assim insatisfeito com a compostagem, com o substrato à base de compostagem que eu estava utilizando. Porque, pessoal, ele, além de criar, pronto, esse substrato aqui, ó, ainda tem algumas que eu preciso ainda retirar desse substrato, porque ele retém muita água, ou seja, é um substrato à base de compostagem que eu ainda não troquei e estou começando a trocar algumas. Todas essas aqui, ela já está no meu novo substrato que eu estou preparando. E aquele dali foi o saco de compostagem terra preta que eu comprei, e não gostei muito, porque ele retém muita umidade, armazena muita água, e além do mais, ele cresce muita ervas daninhas, com isso rouba as vitaminas da terra. Então, o substrato que eu estou preparando é um substrato assim, junto com carvão triturado, areia grossa e um pouco daquele substrato Carolina. Faço a mistura e estou replantando todas as minhas rosas do deserto nele. Notei que ele é um substrato bem excelente, porque nós estamos no inverno e ele não está assim retendo muita água, muita umidade. Pessoal, a quinta e última dica, o quinto e último erro, né, na realidade, para que vocês venham notar na sua rosa do deserto, para que não venham perder, é sobre a questão de trocar o vaso da sua rosa do deserto. Luan, as minhas rosas do deserto estão com as raízes passando por baixo. Então, é necessário você sempre estar observando isso, para que você venha trocar a sua rosa do deserto desse vaso. Quando você notar que as raízes da sua rosa do deserto estão saindo por baixo, você rapidamente tem que comprar um vaso maior e trocar. Pessoal, como eu não tenho muito espaço aqui,
e também estrutura para mim estar colocando minhas rosas do deserto suspensa, todos os dias eu faço a vistoria nelas para ver se não tem nenhuma saindo com as raízes por baixo. Essas daqui que são as das minhas matrizes, todos os dias, pessoal, eu venho olhar elas, pressiono o tronquinho, vejo como é que está o seu substrato, vejo se tem alguma raiz passando por baixo, principalmente essas que tem os vasos reduzidos e também essas que estão em baldes. Aí eu fico olhando se as raízes estão passando por baixo, olho as folhas, olho se tem algum amarelamento nas raízes, para mim poder identificar. Então, pessoal, eu peço a vocês que, se vocês seguirem esses passos, eu garanto que vocês não vão ter trabalho com a rosa do deserto de vocês, porque a rosa do deserto é uma terapia, né? Quanto mais você mexe, mais você se apaixona para cultivar ela cada dia mais, né? Por isso, pessoal, aqui em cima desse vídeo eu escolhi esses cinco erros principais para ajudar vocês, né, a não cometer o erro que até mesmo eu cometia antes. E agora eu repasso para vocês o que eu estou fazendo nas minhas. Seguindo esse passo, eu garanto, pessoal, que vocês não irão perder mais as suas rosas do deserto. Então, desde já, pessoal, agradeço a visualização de cada um, o seu comentário. E fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.